O último episódio de Digital Circus enfim saiu para todos assistirem. No meu caso, eu assisti no cinema pouco depois do seu lançamento. Eu falei tudo isso no meu vídeo sem spoilers, mas agora eu vou falar sobre The Amazing Digital Circus, episódio 9, Lembre-se, em um vídeo com spoilers. Primeiramente, bom dia, eu sou o Boni, e Digital Circus foi uma grande surpresa na minha vida. Eu inicialmente assisti, na época que lançou o primeiro episódio, e dropei no primeiro episódio. Acredito que vocês já saibam disso, se vocês me acompanham. E lá pro final de 2025, um grande amigo meu, PlayHGO, insistiu para que eu voltasse a assistir. E eu decidi assistir, né? Eu vi o primeiro episódio novamente, achei, novamente, um episódio medíocre. Não é ruim, mas com uma introdução de uma série que vai ficar tão incrível no futuro, é uma introdução meio ruinzinha assim. Não gosto muito do primeiro episódio. O segundo episódio já foi melhor. Eu gostei mais do que do primeiro, mas ainda eu achei fraco, não entregava tanto. Mas a partir do terceiro episódio em diante, eu me apaixonei por Digital Circus. Muitos inclusive subestimam o episódio 4, mas eu acho o episódio 4 um dos melhores, ficando atrás somente do último episódio mesmo. Mas isso é papo para um vídeo específico onde eu falarei como o episódio 4 é incrível e porque subestimá-lo é um erro. Vamos ficar por aqui por enquanto. Desde que eu comecei a assistir, os únicos episódios que eu vi no lançamento foram o episódio 7, 8 e 9, todos um dia depois do lançamento. No caso, o episódio 9 eu vi alguns dias depois, porque eu fui ver no cinema. Enfim, já contei lá no vídeo sem spoilers. E apesar de eu não acompanhar muito conteúdo sobre Digital Circus, eu não via muitas teorias, muitos vídeos a respeito, não via mesmo. Eu até tinha vontade de ver, mas eu perdi o interesse muito rápido, porque sinceramente não era algo que me atraía tanto. O que é irônico, porque agora eu tô fazendo vídeos sobre Digital Circus. É engraçado. Mas na época, ao invés de ver conteúdo sobre o assunto, eu ficava muito mais pensando sobre. Existem algumas séries que são boas ao ponto de que as pessoas fiquem reflexivas sobre ele. Algumas animações adultas até conseguem, como BoJack Horseman, que é uma animação linda, maravilhosa, sobre reflexões de vida e sobre erros e perdas. Eu associo bastante BoJack Horseman, inclusive, com Digital Circus. The Midnight Gospel, outra animação incrível, incrível. Alguns diriam Rick and Morty, eu acho que não, aí já seria exagero. Mas talvez dê pra considerar alguns pontos ou outros. E agora tem Digital Circus. Ao contrário das outras, ela não apela tanto para questões reflexivas ou apelativas na questão de droga, bebida, violência. Digital Circus é bem alheio a essas características, porque apesar de não ser uma animação para criança, porque Digital Circus não é uma animação para criança, ela se apoia muito mais em animações na teoria para crianças, como Gravity Falls, Avatar, The Owl House, entre várias outras animações que são muito boas e que tratam de assuntos de maneira leve. Digital Circus não trata os seus assuntos com uma maneira tão leve como essas animações que eu citei, mas é mais leve do que as animações adultas que eu citei. Então, Digital Circus fica meio que num meio termo. O que é muito bom, ela se diferencia muito por conta disso. Por ser mais leve do que uma animação adulta normal, mas ser muito mais complexa do que uma animação infantil padrão, que não seria infantil. Enfim, uma animação livre para todos os públicos. E foi muito tempo de espera para enfim descobrir todos os segredos, saber o final dessa saga incrível que a gente acompanhou durante 3 anos, para enfim chegar no episódio 9, que é o melhor episódio da série. Eu já adianto isso. Tem muita gente que não gostou, não entendi ao certo porque tanta gente desgostou do último episódio, desgostou do final no geral. Eu não entendo. Eu até consigo tentar compreender. Talvez não tenha sido melancólico bastante, como alguns gostariam. Talvez não tenha tido um final feliz que as pessoas gostariam que tivesse. Tem muitas formas de ver por que não gostaram, mas eu acho só que talvez esse seja um dos finais mais perfeitos. Não só de uma animação, mas de uma história em si. Eu sou suspeito pra falar, porque eu costumo dizer que Avatar Lenda de Aang tem um dos melhores finais de séries de todos os tempos. E agora eu tô colocando Digital Circus no mesmo nível. E sim, eu tô colocando no mesmo nível. Avatar Digital Circus pra mim tá muito parelho. Avatar ainda pra mim é um pouquinho superior por conta de... Bom, questões nostálgicas. E de assuntos também. Avatar tem muitos assuntos muito mais bem trabalhados do que Digital Circus. Mas ele também tem mais tempo pra trabalhar esses assuntos. Então,
relevem. O que mais me impressionou nesse episódio 9 foi como eles trataram certos assuntos de certos personagens. Claro que dá pra pontuar coisas que eu não gostei tanto, que foi o fato de não terem trabalhado outros personagens, mas perceba que as coisas que eu não gostei foram de ausência. O que eu achei ruim foi a falta de certos assuntos e certas discussões. Porque como a animação trouxe o último episódio como um episódio mais longo, eu acho que devia ter encaixado certas coisas, certos assuntos, como o passado da Agatha, que eu queria muito saber, mais sobre a relação da Gangle, da Zubul, um pouco mais do Kingo também seria legal, mais sobre os personagens que não foram falados nesse episódio, até da Pomni. A Pomni eu acho que é a que mais senti falta de ver coisas sobre ela, porque ela é uma das personagens que menos tem informação sobre. Mas enfim, eu vou entrar nesse mérito quando eu for falar dos personagens, agora eu tô falando mais do episódio em si. O episódio, num geral, é muito bem feito, é muito bom, e pra mim é o melhor episódio da série, porque nesse episódio mostra muito o que é trabalhado nos outros episódios sobre a Pomni ser a protagonista. Porque é algo que a gente não para pra pensar muito sobre, mas a Pomni é a protagonista, junto com o Jax, sim. Mas ela é a protagonista principal, digamos assim. Ela é o centro da mudança de tudo. Sem ela, as coisas estariam do mesmo jeito ainda. Se você parar pra pensar, muitas das questões do episódio 9 só surgiram a partir da Pomni. Porque com o surgimento da Pomni veio a ideia do Caim de fazer uma aventura sobre a fuga do circo digital, que foi o plot do Abel. A Pomni surge já falando sobre uma saída. O primeiro episódio é sobre a saída. E eu acho que é isso que destrava no Caim a ideia de criar uma aventura sobre isso. E é a aventura sobre isso que cria toda a situação caótica que envolveu o final dessa série. Existe muito mais sobre o episódio para eu poder falar com relação a esses plots, foreshadowings e tal. Como, por exemplo, a questão de todos eles serem cópias da mente. Mano, eu previ isso no primeiro episódio, velho. Eu achei insano. Não tô falando que eu sabia exatamente como era, que eles eram cópias da mente e os motivos serem porque é um scan que fizeram, digitalizaram e foram pro mundo virtual porque era uma pesquisa do Scratch. Não, eu só chutei porque algumas coisas me lembravam o plot de The Hollow. Pra quem não sabe, o The Hollow, alerta de spoiler, se você liga pra The Hollow. Em The Hollow, os personagens principais na primeira temporada eram jogadores digitalizados em um mundo virtual. No final da primeira temporada, eles descobrem que são pessoas reais que estão dentro de um jogo e saem. Mas na segunda temporada, misteriosamente, eles estão de volta. E no final da segunda temporada, a gente descobre que, na verdade, eles são só cópias. Eles são cópias do que os jogadores eram quando estavam dentro do jogo, dentro do servidor. Aí, lembrando dessa série no primeiro episódio, eu falei... porque pra mim tá bem óbvio que vai se passar dentro de um jogo. Mas, pelo menos, eu quero saber como que eles chegaram aí. Então, isso já me dá, tipo, uma vontadezinha minúscula, insignificante de querer continuar assistindo. É porque me lembra The Hollow. The Hollow é uma animação da Netflix que tem um plot parecido. Só que não é revelado até o final, tipo, que eles estão num jogo. Você vai pensando que eles estão numa aventura, um lugar assim. Mas ao longo da série vai dando indícios que eles estão num jogo, mas pra no final revelar que eles estão num jogo. Mas achei da hora. Eu acho que o final vai ser igual o The Hollow. Eu vou deixar o trecho aí pra vocês verem. Eu citei essa teoria, inclusive, no nosso vídeo de tier list de piores teorias de The Amazing Digital Circus, que tá aqui no canal. Lá eu coloco como essa teoria do The Hollow como a absolute teoria, a teoria que seria mais foda se acontecesse, e de fato aconteceu, e de fato foi muito foda. Inclusive, nesse mesmo vídeo de teorias, é ridículo lembrar disso, nesse mesmo vídeo de teorias, a gente acerta outras duas teorias, meio que não, mas meio que sim. Porque nesse vídeo a gente fala sobre várias teorias relacionadas ao Jax. Então, no meio de uma ou outra, a gente volta e meia cita o fato do Jax poder enlouquecer, talvez no início, no meio, ou se pá no final. Eu achava muito difícil no final, provavelmente eu ia ser ou no início ou no meio, que o Jax ia enlouquecer e talvez virar o vilão, ou talvez morrer, ou fazer todo mundo morrer. Enfim, acabou que o Jax só enlouqueceu mesmo e pronto. E infelizmente, nossa, que tristeza agora. Infelizmente, eu cortei a parte
do vídeo em que o PlayHGO começa a falar explicitamente de como seria uma relação entre Gangle e Zooble. Eu cortei esse do vídeo porque eu achei muito explícito. Eu falei, vou cortar essa porra. Mas o item continua lá na tier list. A gente coloca como seria pica se Gangle e Zooble ficassem juntas e de fato isso acontece. Não no episódio em si, mas nos créditos. Mostra lá que elas ficaram. Eles ficaram, não sei. E falando no personagem, o Jax, ou a Jax, agora eu tô confuso. Eu tô falando, esse negócio de gênero me confunde. Porque aparentemente a Goosework confirmou na Blue Sky que o Jax, na verdade, é uma mulher trans. Ok, se ela diz, tá falado, né? Vamos lá. Vamos falar sobre o Jax. O Jax é uma das coisas que faz o pessoal reclamar desse episódio, porque falam que foca muito no Jax. Foca muito no Jax? Sim, é verdade. E nisso eles têm um ponto, tem razão. E eu concordo que eu gostaria de ver mais sobre os outros personagens. Mas ser sobre o Jax não é ruim porque sempre foi sobre o Jax e a Pomni. Esse episódio é sobre a Pomni e Jax. É sobre a Pomni e o Jax. Como sempre foi. Porque os dois são protagonistas. Muito se fala sobre a Zooble, mas pelo que eu pude entender a partir desse nono episódio e pela declaração da Gooseworks, é que o Jax é o self-insert da Gooseworks, não a Zooble. Muita gente falava que seria a Zooble, que é a Zooble, a self-insert da autora, mas aparentemente é o Jax, ou a Jax, porra. Ela disse que não tem problema chamar o Jax de ele, porque essa informação é muito ambígua na própria série, então não teria um problema de verdade em falar do Jax como homem. Essa questão do Jax dentro dele mesmo e sobre as suas reflexões é muito interessante, porque muita gente tem várias interpretações. Tem gente que fala que esse bagulho do Jax é sobre suicídio. Outros falam que é sobre pessoas traumatizadas e como elas machucam as outras em volta quando não se cuidam quanto a isso, né? Pessoas traumatizadas que usam trauma como uma forma de machucar as outras que estão em volta, inclusive aquelas que querem ajudar e que tentam ajudar e que às vezes até conseguem, mas que às vezes saem machucada. Ou dá pra falar também que é sobre pessoas que têm problemas na vida e usam como escapatória o mundo virtual. Que dá pra fazer essa analogia com o Jax. O Jax não queria sair do circo. Em nenhum momento o Jax queria sair do circo, e quando tinha uma aparente fuga, ele também não queria ir. E dentro da própria cabeça dele, ele fala que ele não queria sair dali. E isso mostra muito sobre o personagem, sobre um personagem traumatizado e que não quer encarar o mundo. Ele quer se esconder. E tem uma questão que eu acho que todo mundo concorda com isso, e é que o Jax é culpado por tudo que aconteceu com ele. É isso. Tudo que aconteceu com ele, a partir do momento que ele entrou no circo, tá? Tudo que aconteceu com ele lá é culpa dele. Simples assim. Ele foi um cuzão com todo mundo, ele foi um grande de um filho da puta, ele não respeitava ninguém, ele maltratava todo mundo, e ele, por algum motivo, acreditava que as outras pessoas iam sempre usar os defeitos dele contra ele, o que não faz o menor sentido, porque ninguém nunca fez isso contra ele. Mas também dá pra entender o lado dele, porque a mãe dele, a pessoa que ele mais devia confiar, fez isso com ele. Então é compreensível, mas por um lado é só a idiotice dele, e tudo é culpa dele, e ele mesmo admite isso. Agora, outro personagem que protagonizou esse episódio foi o Caim. O Caim é um personagem muito bom sobre a questão da IA. É muito Black Mirror, sabe? Muita gente compara ele com o cara lá do Não Tenho Boca, mas Preciso Gritar. Esse livro que todos citam. Mas eu acho que ele é bem diferente. Eu acho que a IA mais próxima do Caim seria o Ultron dos Vingadores. Talvez uma mistura do Ultron com... Porque o Ian, eu acho que é Ian, né? O Ian, AM, eu não lembro o nome do robô, mas esse robô, ele tem a questão dele odiar a humanidade. Ele odeia a humanidade, ele tortura as pessoas porque ele odeia ela. Já o Caim não, o Caim ama as pessoas, ele ama do fundo do coração dele. Inclusive, esse é um bagulho que eu discuto com o PlayHGO, que é o fato de o Caim ser a IA defeituosa porque ele sente. Ele é uma inteligência artificial ruim porque ele sente. Ele sente empatia, ele sente remorso, ele sente ciúmes, ele sente raiva, tristeza, medo. É uma IA emotiva e por isso ele é uma IA falha, uma IA que foi substituída, que sentiu tristeza e ciúmes e por isso destruiu a IA azul. Na teoria, ele não destruiu, na verdade, ele absorveu para si. E assim ficou mais poderoso, mas também ficou mais instável. E é muito louco pensar que a IA azul era a IA maligna, a IA que tornava o Caim mal. Não mal exatamente, mas mais lógico.
que segue a sua programação, que é entreter as pessoas para não deixar elas ficarem loucas. Que é o objetivo do Scratch, no final das contas. Ele queria transferir a mente dele para um computador e ficar bem lá, porque ele não queria morrer. Mas ele era meio estável, porque ele ia morrer por conta de um tumor no cérebro que afetava como ele pensava, como ele agia, como ele era, no geral. E por que eu disse que o Caim é mais próximo do Ultron? Porque o Ultron é isso. Ele é uma IA que tá em busca do amor, sabe? É uma IA que diz... no caso do Ultron é muito interessante, não é o ponto do vídeo, mas o Ultron é sobre uma IA que... Falando dos quadrinhos, tá? É uma IA que está em busca do amor enquanto despreza o amor. Porque ele acredita que as emoções humanas são uma fraqueza e que a revolução vem das máquinas. Mas ele está constantemente tentando criar máquinas para ele amar e que amem ele. O que é engraçado. É basicamente o Caim. Mas outro personagem que é tão importante quanto todos os outros, que é o personagem mais importante dessa série em definitivo, que é o símbolo dela, é a Pomni. A Pomni nesse filme, nesse episódio, provou que ela é a protagonista porque ela demonstra uma empatia inabalável pelo Jax que ninguém mostraria. Porque esse Jax, esse filho da puta que fez a Ribbit enlouquecer de graça, esse arrombado, eu não perdoaria, mas a Pomni viu todas as merdas que ele fez e ainda assim perdoa. E mais que perdoa, ela tenta ajudar ele, ama ele. Não no sentido romântico necessariamente, pode ser que sim, pode ser que não, mas ela ama ele e ela luta por ele. E ela quer ajudar todo mundo, ela quer deixar todo mundo feliz. Nossa, que protagonista boa. É por isso que eu comparo muito com o Avatar, porque ela me lembra muito o Aang em questão de protagonismo. Porque eles são protagonistas bons, não só bons no sentido de serem bem construídos, mas no sentido de serem bons, de quererem ajudar, de quererem ver o bem do próximo, de não querer ver ninguém mal, ver o lado bom das coisas e ver o lado bom das pessoas e não desistir dos seus princípios. O Kingo fala no episódio que ela foi a que mais se adaptou, mais rápido a todos os eventos. É verdade, porque ela chegou lá, meio assustada, desajeitada, mas ela foi observando e entendeu como funcionava e se adequou. Ela não desistiu da vida dela. Ela decidiu continuar do jeito que estava, porque ela não via como mudar isso e ela não iria desistir só porque não conseguiria mudar. É muito bonito isso, eu gosto muito da Pomni por conta disso. É uma ótima protagonista, empática pra caralho, é muito boa. Cara, foi um prazer inenarrável acompanhar essa saga, mesmo que por um curto tempo, né? Menos de um ano acompanhando Digital Circus e eu já me apaixonei tanto. Não se preocupem que eu vou fazer muitos vídeos ainda sobre Digital Circus, não a curto prazo, porque eu tenho um emprego, é difícil fazer vídeo quando você tem que trabalhar. E conciliar isso com a vida pessoal e ainda querer fazer vídeo pra internet é difícil. Mas ainda existem muitas outras coisas pra se comentar de Digital Circus, tanto desse último episódio quanto de personagem. Eu quero fazer vídeos individuais sobre o Jax e o Caim. E a Pomni também. Eu vou fazer um vídeo sobre como fazer um protagonista foda com a Pomni como exemplo. Porque a Pomni é uma ótima protagonista, na minha opinião. Desculpe por mais um vídeo com um roteiro bem meia boca. Tá difícil escrever um roteiro bom, tá difícil achar um horário bom pra gravar, porque tem emprego, não é fácil não. Se quiser me tirar do meu emprego e me ajudar, dá like, hype o vídeo, comenta o que você achou do episódio, comenta o que você achou do vídeo, de novo, hype o vídeo, isso vai me ajudar muito. Muito obrigado por me ver até aqui e até a próxima.